chegando, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Olá, sejam muito bem-vindos e também bem-vindas. Muito boa noite a você que está chegando aqui conosco aqui agora. Você é o nosso convidado especial e é muito bom ter a sua companhia conosco nesse instante. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. O que está acontecendo hoje aqui? Agora acho que vai. E no episódio de hoje a gente vai falar aqui então sobre teias de aranha mentais. Que nome engraçado esse, né? Afinal de contas, o que é isso, né? Você já sentiu alguma vez na sua vida como se você tivesse teias de aranhas mentais? Como se o seu cérebro estivesse empoeirado, sobrecarregado, ou que você não conseguisse pensar direito? Você já passou por uma situação como essa em algum momento da sua vida? E é sobre exatamente isso que a gente vai bater um papo nessa noite, a gente vai conversar. Você do Instagram está me ouvindo? O som está chegando legal aí? Só para a gente confirmar aí, a gente estava com um probleminha de som aí no Instagram. E eu tô com um probleminha também aqui no Facebook. Hoje tecnologia é assim mesmo, né? Tá querendo derrubar o negócio aqui, gente. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final aqui dessa live. Ok, Aline, obrigado. Confirmando aí então. Vamos em frente então. Aqui a gente tem estudado muita coisa boa. E a gente tem falado aqui sobre dores emocionais. A gente tem falado aqui sobre essa terra que em algum momento da minha trajetória, da sua trajetória, se tornou terra de ninguém. Ou seja, uma mente que tem uma capacidade incrível, que tem um poder grandioso, que recebemos de presente do Criador, mas essa terra se perdeu. Essa terra que tem o seu nome, que você recebeu com a escritura, essa terra em algum momento da história, essa terra se perdeu. E a gente já estudou aqui sobre ondas cerebrais, e quando a gente falou aqui sobre ondas cerebrais, a gente viu que a partir dos 8 anos de idade, houve um fecha então, e a partir desse fecha que aconteceu, o nosso consciente, ele meio que se divorciou aí do subconsciente, do inconsciente por um grande período da vida, e na realidade ele está divorciado. E hoje a gente tem trabalhado bastante aqui, você que já está me acompanhando há um tempo, sobre como reassumir o controle da nossa mente e trazer de volta então essa união, que é uma união muito importante, uma união muito produtiva, podemos dizer assim, e necessária para a transformação e também para o crescimento de toda e qualquer pessoa no âmbito que envolve a saúde emocional. E hoje a gente vai falar exatamente sobre teias de aranha, né? Quando você pensa em teia de aranha, o que vem à sua mente? Logo quando você pensa assim, teia de aranha, o que vem na tua mente? Por incrível que pareça, o que vem na nossa mente tem a ver com alguma coisa suja, alguma coisa empoeirada, alguma coisa abandonada. Consequentemente, é exatamente o que a gente vai falar hoje, uma mente abandonada. Uma mente que uma vida inteira ficou. Então, em várias partes da nossa mente, lá no nosso interior, existem partes lá, para você ter uma ideia, e essas partes elas acabam ficando abandonadas, ficando então como se fossem realmente sujas, né? Cheias de poeira, cheias de algumas coisas que vão acabar prejudicando você no seu dia a dia. Você pode perceber que em alguns momentos da nossa trajetória você está bem, você está tranquila, você está tranquilo. E quando você menos espera, os teus pensamentos eles começam a te maltratar, eles começam a te machucar. E percebe que sempre existe padrão de pensamentos. Nunca esqueça disso e sempre separe pensamentos dos teus sentimentos. Às vezes você vai dormir com alguns pensamentos negativos. Você deita para dormir, você está bem. E num determinado momento você começa a perceber que começa a vir uma série de coisinhas ruins na tua mente. E isso não é legal, não é verdade? E quando você olha para essa situação que nós estamos conversando aqui, e já há um bom tempo, você começa a perceber que às vezes você deita e você luta com esses pensamentos negativos, mas você acaba até adormecendo e daqui a pouco você acorda, às vezes mais cedo do que o horário, os pensamentos negativos ali estão.
E às vezes durante o dia, em vários momentos durante o dia, eles voltam e todos eles têm um padrão. Pode perceber que o padrão sempre ele é depreciativo, sempre o padrão é te jogando para baixo, sempre é tirando os teus valores, sempre é uma tentativa muito forte de maltratar e machucar você. E aí quando a gente olha para isso, é terrível, na verdade, mas é exatamente o que acontece conosco. E aí, quando você não tinha aqui essas lives, esses conteúdos, não tinha a minha pessoa te ajudando nessa caminhada, você passava alguns momentos que você era desesperador. Você ficava pensando, meu Deus, onde é que eu vou parar com isso? E hoje você sabe que quando as coisas começam a pegar, você tem uma ajuda, você tem um auxílio, você tem os exercícios que você já aprendeu. Existem pessoas que às vezes conversam comigo e falam exatamente sobre isso. Eles falam que quando a coisa começa a pegar, eles lembram logo de mim e daquilo que eu falo, das coisas que eu estou falando a cada instante, dos exercícios que nós ensinamos, dos exercícios que nós praticamos, e faz com que você então tenha força para você poder sobreviver a essa carga maldita de pensamentos ruins que estão dentro de você, mas são verdadeiras teias de aranha. E quaisquer que sejam então as situações, quando a gente olha para isso, você acaba te prejudicando, ou seja, ele acaba então fazendo com que você não lembre mais como você costumava, você acaba não dormindo da maneira como você dormia, você acaba então tendo o teu cérebro talvez trabalhando de uma forma, você deita para dormir, mas você acaba tipo acordando assim, né, no meio da noite, ou seja, você acaba não dormindo o que você deveria dormir, ou você acaba dormindo, mas você acorda mais cansado do que você deitou, porque uma noite inteira a mente não trabalhou, uma noite inteira a mente então ficou produzindo coisas dentro dela, e essas coisas acabaram complicando você e te machucando e te maltratando, e às vezes você tem um dia ruim, o corpo está cansado, porque a mente ficou trabalhando a noite inteira. Inúmeras coisas, elas têm um poder para afetar o nosso cérebro, e também como a gente pensa. E quaisquer que sejam esses fatores impactantes, todos nós devemos estimular o nosso cérebro de várias maneiras. O cérebro é uma máquina, e sendo ele uma máquina, a gente precisa então estar motivando esse cérebro. Lembra de uma coisa que eu disse um tempo atrás, que tudo aquilo que você não usa, você perde? E é exatamente isso, se você não está usando essa máquina da maneira que deveria usar, a gente acaba perdendo a utilidade dela e a maneira como ela deveria realmente funcionar. Puxa, isso aí é incrível, né, gente? Então todos nós precisamos entender isso e todos nós precisamos, então, permitir que ele descanse quando tem que descansar e trabalhe, ou seja, tenha a potência que ele nasceu para ter, né? E aí você vai ter que aprender, então, a cada um dia nessa caminhada, como que você faz esse tipo de coisa. Existe um antigo entendimento aí de um estudo antigo que acreditava que nós tínhamos assim um número finito de células. Então essas células, células cerebrais, né, elas eram produzidas até um determinado ponto, uma determinada idade e ela se acabava. E foi provado que esse estudo aqui é falso. Na realidade era a limitação da ciência, né? Podemos continuar aprendendo e desenvolvendo células cerebrais por toda a vida. E isso é uma notícia fantástica, não é mesmo? O nosso cérebro está no auge da eficiência nos anos da juventude, mas isso não significa que ele não pode, a partir desse momento que você passa a juventude, não significa que ele não pode continuar produzindo, que ele possa continuar crescendo, que te levando então até lá o último suspiro da vida, para que você então tenha essa qualidade no teu cérebro e o crescimento, né? Olha que legal, o Paulinho disse aqui, eu lembro que você fala que nós não somos os nossos pensamentos, e aí os pensamentos negativos vão saindo aos poucos. Que bom, Paulinho, fico muito feliz em poder ajudar, viu, querido? E eu já conversei com você no particular, você é um vencedor e você vai vencer essa batalha que você enfrenta a cada dia, viu? E como que a gente estimula então as nossas células cerebrais a funcionar bem? Como que a gente faz isso? E também a gente permite que ela descanse e encontre então, né, o equilíbrio total que a gente quer. E independente se você está aí, sei lá, na escola, ou se você está trabalhando, se você está na meia-idade, nós usamos o nosso cérebro o tempo todo. O tempo todo ele está sendo utilizado, inclusive quando a gente está dormindo, ele está trabalhando. Podemos sentir que não precisamos mais estimulá-los, mas não é verdade. O nosso cérebro precisa ser estimulado. Quanto mais a gente usa o cérebro de maneiras diferentes, melhor ele funciona. Quanto mais você usa o cérebro, mais você precisa usá-lo a cada instante.
Ou seja, existem coisas que às vezes a gente acaba acreditando que a gente precisa fazer descansar, né? O cérebro já não, ele tem que sim descansar, lógico, quando passa pelo processo de descanso, mas tem que usar ele. Existem áreas do nosso cérebro que não estão mais funcionando como deveriam funcionar. Estão desativadas, estão em stand-by, como a gente diz, porque tudo aquilo que você não usa, você perde. Então, lembra quando você era um garoto? Lembra quando você era uma garotinha também? Você já parou para pensar a quantidade de coisas que a gente fazia, a quantidade de coisas que a gente sonhava, a quantidade de coisas que a gente imaginava? Você percebeu que depois que a gente fica adulto, a gente tem uma tendência a parar de sonhar, a gente tem uma tendência a parar de visualizar, uma tendência a parar então de imaginar coisas, né? E isso é terrível, porque várias áreas do nosso cérebro agora começaram a apagar. Porque a gente parou disso. Eu lembro que quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, né? Que eu ainda sou, só tenho 1,80 m, não, um pouquinho menos, né? Mas eu lembro que tinha assim, na nossa, lá vem história, né? Tinha na nossa casa, assim, a casa principal, e no fundo meu pai tinha feito uma outra, acho que um depósito, e a gente subia nesse telhado, eu e meu sobrinho, aquele que eu te contei, que eu amo muito, que a gente praticamente se criou junto um período aí. E eu lembro que a gente deitava então em cima desse telhado para ficar olhando as nuvens. E a gente ficava olhando as nuvens e as nuvens elas faziam figuras. Figuras, é incrível olhar para as nuvens. E a gente ficava imaginando elefante, cavalo, isso, e Deus, Jesus e outras coisas mais que a gente conseguia ficar imaginando nas nuvens, porque ela vai se mexendo e a gente imaginava alguns tipos de desenhos que aconteciam. Mas essa é a mente de uma criança saudável, uma mente de uma criança que imagina as coisas, uma mente de uma criança que sonha. Quais são os teus sonhos? Você deixou de sonhar? Você parou já de sonhar? Existem sonhos ainda que você, quem sabe, não realizou e você deseja realizar? Isso você deveria pensar, e a cada dia, por isso que eu te falei do quadro de visualização. Lembra do quadro de visualização? Eu tenho o meu quadro de visualização. E o quadro de visualização da minha vida, ele é incrível, porque eu estou imaginando uma série de coisas. A casa que eu vou morar, a mulher que eu vou me casar, o filho que eu vou ter, e assim por diante. E imaginação. E aí você começa a colocar no quadro de visualização as coisas que você deseja. E cada dia você olha. E isso é incrível, e funciona inclusive também na saúde, né? E todos nós precisamos entender que nós temos um ponto ideal, confortável do que naturalmente desfrutamos na vida e também em nosso cérebro. O desafio é você então envolver a parte não dominante ou menos confortável do teu cérebro. Ou seja, tem uma parte do seu cérebro que ela não está ativada, tem uma parte do seu cérebro que ela não está funcionando, ou ela se apagou porque você deixou de usar, você deixou de sonhar, você deixou de ousar, você deixou de imaginar, e essa parte do cérebro começou a se apagar. Então, precisamos usar, mesmo que seja coisas assim meio que desconfortável. Então, todos nós temos esse ponto ideal. Você já entrou em uma sala em algum momento da tua vida e que essa sala ela não era usada há muito tempo e apenas para você tentar, sei lá, encontrar alguma coisa, e você encontrou gavetas empoeiradas, você encontrou teias de aranha, né? Sabe quando você vai entrando e a teia de aranha pega em você? Em cantos assim escuros que você tinha, lembranças antigas nessas gavetas todas empoeiradas. Bem, alguns cantos da nossa mente estão exatamente muito parecidos com essa sala. Totalmente empoeirados, totalmente desocupados, e quando não temos tempo então para limpar o lixo que existe dentro da nossa mente, porque é uma bagagem de anos, né? Desde que você é um projeto de gente, desde que você está no útero materno, você já começa a receber as influências que existem, e aí você nasce, e quando você vem para a vida, você começa a enfrentar uma grande quantidade de traumas e bloqueios emocionais, e traumas e bloqueios emocionais, eles não são ocasionados por circunstâncias. Traumas e bloqueios emocionais são ocasionados por pessoas, homens e mulheres. E quem são eles? Papai, mamãe, avós, seus irmãos, os tios, cunhados, pessoas que fizeram parte da tua vida, amigos, né, da família, acabaram travando você, acabaram prejudicando você. Consequentemente, você começa a trazer uma grande quantidade. O que falar dos bullying que você sofreu na escola, que hoje a gente conhece literalmente como bullying, mas na nossa época não tinha esse negócio.
Na nossa época, meu filho, não existia esse negócio. Eu lembro, eu sofria muita coisa de bullying. Eu tenho uma mancha aqui no pescoço, que você pode ver aqui, ó, parte do meu mapa aqui, ó. E esse mapa aqui, ele me trouxe muitos problemas, porque como meu pai brincava comigo e dizia que eu tinha crença, meu pai brincava comigo e dizia que eu não nasci, lembra que eu já te contei? E isso gerou dentro de mim a crença do desamor e eu cresci acreditando que eu não havia nascido. Por quê? Porque ele dizia que eu havia sido encontrado num tambor de óleo, no ferro velho, um tambor inclusive enferrujado, e que ele me lavou muito, mas essa mancha que ficou. E essa mancha ficou e eu cresci agora com uma crença de desamor, acreditando que eu não tinha valor. A crença do desamor, ela te leva a acreditar que você nunca será amado. E, consequentemente, eu tive uma série de problemas na minha infância e também na adolescência. Eu usava camisa mesmo, de manga comprida, fechada até aqui em cima para ir para a aula. Você consegue entender isso? E eu estou falando de uma criança de 9, 10 anos de idade e para frente um pouco ainda. E ser chamado de craquento, e ser chamado de enferrujado, e tantas outras coisas mais, e de pessoas se levantarem e dizerem assim, eu vou te pegar na saída, seu craquento, eu vou te bater porque você é um enferrujado, e correrem atrás de você, 2, 3 quadras correndo atrás de você, e você saindo correndo desesperado com uma situação daquela, e são traumas e bloqueios da infância que vão ficando. E eu não entendia as ferramentas que hoje eu aplico, as ferramentas que eu desenvolvi, as ferramentas que eu aprendi no período que eu estive no fundo do poço e durante um ano. Eu acabei também, na minha segunda formação, que é na área de terapia, eu acabei também mergulhando agora na parte de estudo da mente, e aí me aprofundei no estudo da mente, e aí eu comecei a entender o que se passava dentro de mim, e comecei a reativar partes que haviam sido desativadas, comecei a reativar os valores que haviam sido derrubados pelas pessoas que me maltrataram, pelas pessoas que falaram coisas ou fizeram coisas terríveis contra mim, e aí eu comecei então exatamente a colocar em ação aquilo que eu ensino. E aí me trouxe de volta a minha essência, me trouxe de volta o meu valor, ou seja, me trouxe de volta o brilho da vida e a vontade de viver. E aí eu comecei a olhar para partes do meu cérebro que estavam totalmente empoeiradas, partes que estavam arrebentadas. Mas lá atrás eu não tinha noção do que eu sabia hoje. E mesmo assim, um dia eu consegui romper com isso. E como que você ativa, como que você quebra bloqueio emocional? Você quebra bloqueio emocional quando você ativa a ira. Esse é o primeiro passo. Ativar a ira significa eu não aceito isso para a minha vida. E foi o que eu fiz. Eu ativei a ira naquele instante. Não aceito isso para a minha vida. E aí arrebentei aquela camisa e comecei a andar de peito aberto. E aí chegavam para mim e falavam, ei, craquento, eu não sabia usar a técnica que nem eu uso hoje, eu ia um pouco mais na ignorância, né? Craquento o quê, rapaz? Pula aqui que eu te arrebento. E alguns começaram a ficar assustados com o meu comportamento, porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos. E eu comecei a ter um comportamento agressivo. Afinal de contas, eu era descendente de búlgaro italiano, então imagine gente boa, que não era criatura, né? E aí, desde pequenininho, começou a aparecer o bugrinho aqui, e o bugrinho começou a se levantar. E por não ser por misericórdia do céu, eu acredito, porque nunca me envolvi numa briga assim, de verdade, no mano a mano, de dar murro mesmo, só uma única vez na minha vida, que foi com um melhor amigo meu, que a gente começou a brigar no portão, sei lá, porque cargas d'água, e começamos a querer dar soco um no outro, e alguns até acertaram, e daqui a pouco a gente começou a rir, porque a gente era amigo de infância, né? E eu fui me libertando, esse bloqueio emocional, ele saiu na minha vida. Então, quando você olha para isso, você tem que olhar para partes do seu cérebro que estão te prejudicando, e você tem que começar a limpar o lixo. Você não pode impedir que as pessoas joguem lixo sobre você, mas você pode escolher o que fazer com o lixo delas. Tá cheio no mundo de parasitas emocionais, de vampiros emocionais, e se você é novo aqui, assista a live Vampiros Emocionais, que vai te ajudar bastante. Porque existem dezenas, centenas de vampiros emocionais que estão vivendo ao nosso lado. E pode ser que vivem dentro da sua casa, que fazem parte da sua família e que constantemente você está sendo bombardeado. E tem um poder incrível de destruição. Eles tiram o teu brilho, eles tiram a tua alegria, eles drenam a tua energia vital. E você não pode impedir que as pessoas joguem lixo contra você. Mas eu encaro a vida hoje de uma maneira diferente. Antes eu sofria muito, antes eu era escravo de pessoas, era escravo de instituição, era escravo, inclusive da própria mente, me tornei escravo. E quando você olha para esse tipo de coisa, aí nós temos um problema, porque uma vida inteira as pessoas vivem assim, escravos dos outros.
E é a pior desgraça que existe. A escravidão está em todos os lugares. A igreja é uma que escraviza as pessoas. É incrível, né? Mas infelizmente é o que acontece. A igreja escraviza também os seus fiéis. Tá difícil hoje aqui no Facebook, eu não sei. Tá tranquilo aí, gente? Parece que tem hora que tá querendo cair esse negócio aqui. Mas vamos em frente aqui, né? Eu acho que vai dar certo. Até o final acho que a gente consegue aqui. Não sei o que deu aqui hoje, mas vamos lá. E aí quando você olha para esse tipo de coisa, a gente precisa entender que a gente precisa começar a limpar. Eu encaro a vida hoje como um grande ventilador, onde as pessoas estão jogando os seus lixos emocionais. E tem hora que o lixo bate numa pá do ventilador que está girando e acerta você. Mas cabe a você tomar a iniciativa do que você quer fazer com o lixo que essas pessoas estão jogando. Aí ele joga um lixo emocional e você aceita para a tua vida? Ele joga um lixo emocional e você permite que isso te maltrate, te machuque, te destrua? É o que a vida inteira a gente fez. Mas quando a gente olha para esse tipo de situação, a gente precisa entender que cabe a cada um de nós tomar a iniciativa e essa iniciativa fazer a diferença na nossa história. Então pode jogar o lixo, mas eu escolho o que fazer, porque aqui não é terra de ninguém. Aqui é minha terra, eu sou legítimo dono, eu recebi do Criador. E quando eu recebi dele, ele falou assim: dominai sobre todas as coisas. Você nasceu para governar, inclusive a sua mente. Então não pode permitir que homens e mulheres estejam sabotando, jogando porcaria em você e você mesmo se auto-sabotando. Você se permitindo que os lixos do seu aterro sanitário, do seu inconsciente se levantem e façam a programação que está dentro da tua mente. Essa programação que você foi programado para falhar, a programação que você foi programado para destruir, inclusive, a sua própria vida emocional. Porque existe dentro de nós um anti-eu, um sabotador, que tem um poder incrível de destruição contra a nossa vida. Mas uma vida inteira ele cresceu dentro de você, ele vive dentro de você e ele cresceu solto. Porque uma vida inteira, a partir dos 8 anos de idade, naquele bloqueio de ondas cerebrais, ele vive completamente solto. E agora, uma das coisas que você antes não tinha noção do que era, hoje você está sabendo. O poder que existe na tua mente para você transformar a tua história e transformar a tua vida. Mas depende de quem? Depende de você se levantar e começar a ativar as partes do seu cérebro que se desativaram. E uma das lives que eu fiz aqui é uma live incrível, que é a live Como Curar um Cérebro Traumatizado. E lá eu ensino pelo menos 2 maneiras de você ativar o seu cérebro. Partes que desativaram, inclusive o córtex cingulado anterior, que ele é responsável pelo freio das nossas emoções, principalmente emoções negativas. Mas ele não está trabalhando da maneira que deveria. Uma grande carga de emoções está passando direto para o teu subconsciente e está estourando dentro da sede dos teus pensamentos e acaba prejudicando você de uma maneira muito terrível, né? E hoje, então, como que a gente faz, então, para começar a ativar aqui a nossa memória, ativar a nossa mente, ativar o nosso cérebro, para que ele comece a funcionar de uma maneira incrível? E eu queria passar para você aqui 4 dicas e no final, fique comigo, porque no final eu vou te ensinar uma técnica do que você pode fazer para você, então, limpar teias de aranha, tá bom? Então, fica comigo até o finalzinho aí que vai valer a pena. E eu queria que você experimentasse, então, 4 dicas, pode ser que nem todas vão funcionar para você, mas 4 dicas que vão ajudar você a então ativar os teus neurônios, né? Ou vai ajudar você aqui a manter todos os teus neurônios ativos e impedir que aquelas tranqueiras das teias de aranhas ocupem a sua mente, né? Então a primeira parte aqui agora, se você tem costume de tomar nota, anote aí, mantenha-se fisicamente ativo. Uma das piores coisas que existem como um veneno tremendo para o nosso cérebro é quando você vive na inércia. É quando você não está ativo. Quando você, então, não pratica nenhum tipo de atividade física. Porque ela traz muitos benefícios à saúde, mas às vezes a gente esquece que a atividade física ela é muito importante também para a nossa saúde emocional. Hoje eu tive a alegria, depois de alguns dias aí de bastante trabalho, de bastante atividade, e participando de algumas reuniões, alguns congressos aí que eu tive, inclusive agora online, eu pude então agora parar um pouquinho e gastar pelo menos aí uns 40 minutos hoje caminhando, depois uma corridinha. E depois encerrando então esse ciclo de atividade com banho gelado. Banho gelado é excelente para a saúde mental também. Dentro do GPS emocional eu falo sobre ele, num dos módulos, você que está no GPS emocional, você vai encontrar lá. Os benefícios do banho gelado, os benefícios de uma respiração mais profunda, tem um módulo que a gente fala sobre isso, que tem a ver com
cura também de traumas e bloqueios emocionais aí. E o exercício, ele ajuda você a regular os níveis de açúcar no sangue e ele melhora drasticamente a capacidade do nosso corpo, de como que você lida então com o teu estresse de cada dia, né? O estresse nosso de cada dia. Então você está se exercitando o suficiente? Está fazendo exercício físico? Nem que seja, gente, um polichinelo dentro de casa, nem que seja uma flexão, nem que seja movimentação na cadeira, você levantando, nem que seja você se alongando como um gato e um cachorro, né? Isso é muito importante você fazer nessa caminhada aí do seu dia a dia. Isso vai ser muito útil para você, né? E o exercício físico, ele é muito bom. E ambos ajudam o nosso cérebro a manter o equilíbrio e também a clareza. Pode ser surpreendente saber que o açúcar é a única fonte de energia do nosso cérebro. E, portanto, o nosso corpo precisa ser eficiente, então, nessa produção, armazenamento e transporte desse açúcar para o cérebro. E durante esse processo, você também estará reduzindo o estresse, o que permite que o teu cérebro funcione de uma maneira melhor e opere no seu auge. Isso é muito importante. Olha que legal. Das Dores diz: eu estou dançando em casa. Olha, Das Dores, ó. Fantástico, amiga. É isso mesmo. E se você não consegue fazer um tipo de exercício físico, ou até consegue dançar, também já é um exercício físico, né? Dança mesmo. Coloca lá uma musicona aí e bora sacudir o esqueleto aí, né, gente? Isso é muito importante. A Lu também falou esses dias atrás já pra mim. Eu vi que ela colocou de novo, que voltou a treinar. Isso é muito bom, Lu. Então a primeira parte, gente, aqui é mantenha-se fisicamente ativo. Isso é algo muito importante, então, para a tua saúde mental. A segunda parte agora são coisas que a gente deixou de fazer. Você está lembrado no passado, por exemplo, você que é menina, mas menino também, lembra a brincadeira de amarelinha? Que pegava lá e fazia lá um risco no chão e pegava uma pedra e você jogava um saquinho lá não sei do que e você ia. E você tinha vários tipos de jogos. Quem teve infância no passado sabe disso. Que eram verdadeiros jogos mentais, porque eram jogos de estratégia. Você tinha que ter uma determinada estratégia. Lembra da amarelinha? A amarelinha era uma. E quebra-cabeça, trilha, xadrez, dama, que são todos jogos que são jogos verdadeiros mentais, que acabam ajudando. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de brincadeiras de cartas, né? Então, se você, por exemplo, aqui você usa jogos que tem a ver com jogo de palavra, né? Jogos de palavras vão te ajudar aí no idioma. Jogos de palavra vão ajudar a desenvolver esses joguinhos que também existem, em que eu não lembro agora o nome, mas a pessoa vai marcando, tipo por palavras. Eu não lembro agora o nome, de repente você pode me ajudar aí. Um outro aqui que aprimora a sua capacidade jogos que você usa, que tem a ver com habilidade de palavras, né? São jogos que vão te ajudar em idiomas. E são jogos também que vão aprimorar a tua capacidade de lembrar nomes de pessoas. Quebra-cabeças e jogos de carta mantêm a sua matemática mental afiada. Então é interessante isso. E os jogos de estratégia aqui, caça-palavras, isso mesmo, obrigado, Aline. Viu que eu passei dos 15, às vezes a gente começa a esquecer, né? Caça-palavras, ela disse aqui. Jogos de estratégia ajudam na função geral do nosso cérebro, enquanto os questionários te deixam curiosa. Então isso é muito importante. Então faça uso de jogos aí mentais. Tá certo que existe um monte de porcaria na internet, né? Não é desse tipo de jogo que eu tô falando, mas eu tô falando de jogos que tem muita coisa boa também na internet que você pode ir atrás. Uma terceira dica aqui agora para você conseguir estar mantendo aí os teus neurônios ativos é você ver outros lugares. E o mundo é tão grande ou pequeno da maneira como você cria. Faz parte de você. O mundo é grande ou pequeno da maneira então que você cria. E o mesmo pode ser dito para o universo. E a monotonia ela acaba entorpecendo o nosso cérebro e permite que ele execute no piloto automático. Então eu às vezes estou estudando aqui para você ter uma ideia, e às vezes eu abro algum vídeo, eu gosto muito de vídeos aí que mostram partes do mundo, e eu fico tão encantado, e dentro do meu quadro de visualização, para você ter uma ideia, eu estou querendo conhecer, por exemplo, um lugar aí que é chamado Ibiza, que talvez você já viu aí, que é um lugar que é muito bonito mesmo, gente. É uma ilha, na realidade, acho que é um complexo de ilhas aí, mas é muito lindo esse lugar.
Claro que muita gente usa lá para ir dançar, porque tem muita boate lá de dança e tal. Não é necessariamente o que eu quero para mim, mas eu tenho muita vontade de conhecer os lugares lindos. Então eu tenho olhado dentro do meu quadro de visualização. Então você pode conhecer novos lugares, isso é muito importante quando toda essa coisa passar, ou você pode mesmo assim fazer viagens em lugares que você nem imaginaria através da internet. Lugares que pessoas já passaram. E você começa a imaginar quão grande é esse negócio, né? E isso é importante para você então expandir os seus novos horizontes e conhecer novos lugares, porque isso vai expandir também a sua mente, vai ativar ela. E o nosso cérebro, para você ter uma ideia, ele prospera quando a gente estimula ele de várias maneiras. Faça os teus neurônios disparar e os caminhos a serem usados. Então, imagens, som, o cheiro, estar no meio da natureza, são coisas que acabam ativando a nossa mente, que ela está meio entorpecida, ela está adormecida, ela está com dormência emocional. E quando você começa a ativar o teu cérebro, é incrível. Então você fazer uso do caça-palavras, fazer um jogo mental, você viajar para algum lugar, para um lugar novo. O simples fato, para você ter uma ideia, se você está acostumado a ir pelo mesmo caminho, sei lá, para a faculdade, para a escola ou para o teu trabalho, você então muda, vai por um outro caminho. Se você vai de carro sempre, agora você vai de bicicleta. Se você vai... ou vai de ônibus, ou vai a pé, entende? Você faz uma maneira que você possa ir. E isso aí, então, é muito importante, gente, mas muito importante para a tua saúde emocional. Uma quarta dica aqui agora, para você, então, ativar os teus neurônios aqui, é você nunca parar de aprender. Isso é muito importante. Nunca pare de aprender. Olha, o que você está fazendo aqui comigo, a cada noite ou manhã que você me acompanha de segunda a sexta-feira, é incrível, porque você está aprendendo. Aprendendo coisas que são coisas incríveis. E eu desafio você que tem anotado, eu quero te fazer um pedido. Você que anota, porque tem gente que diz que o caderno estava até acabando, poste na nossa comunidade lá, poste a foto do seu caderno, assim, umas 2, 3 fotos das tuas anotações. Isso é bom. Porque cada vez que você precisa, agora você pode recorrer às suas anotações de tantos exercícios que a gente já ensinou aqui, de tantas coisas que a gente já falou. Nunca pare então de aprender. Uma vez que a sua memória ou a sua habilidade ela é treinada em seu cérebro, esses neurônios eles permanecem lá. E o caminho para encontrá-los acaba ficando nublado. Por quê? Porque você, ao longo da tua vida, você foi aprendendo uma série de coisas, coisas boas e coisas ruins. Só que isso vai se perdendo, isso vai ficando acumulado, isso vai ficando nos cantos. E você não desenvolve mais novas memórias de aprendizado, você não está mais aprendendo. Principalmente pessoas que em um determinado momento da sua trajetória de vida, elas tiveram bloqueios de aprendizado. O que é um bloqueio de aprendizado? Bloqueio de aprendizado é num determinado momento da sua trajetória que você, vamos imaginar que você não conseguia fazer uma conta de multiplicação. E a tua mãe ou pai, ou seja lá quem for, estava ensinando, ou a própria professora, disse que você era burro. Que você é burro, você não consegue aprender, estou tentando te ensinar, mas vai burro. E esse tipo de coisa, ele entra como crença autolimitante, ele é um bloqueador emocional muito forte, você tem um bloqueio de aprendizado. E esse bloqueio de aprendizado, ele vai te prejudicar em várias áreas da tua vida. Em todas as áreas que precisar aprender alguma coisa, você vai ter o bloqueio. Então você estuda para uma prova, você não passa. Você estuda para um vestibular, você não passa. Você estuda para um concurso público, você não passa. Você tenta aprender a dirigir e você não consegue aprender a dirigir. E isso é um bloqueio que você tem, um bloqueio emocional de aprendizado. Por quê? Porque alguém num determinado momento te bloqueou. Pode ter sido a própria professora, pode ter sido o pai, a mãe, os irmãos. Alguém que em algum momento foi ajudar você e te chamou de burro, seja lá o que for. E criou um bloqueio de aprendizado. Isso travou você. E você precisa desbloquear isso. E como que a gente desbloqueia isso, Uriel? Um dos primeiros passos é você ativar a ira. Você não aceita esse tipo de coisa para você. E aí você começa a reproduzir dentro de você aquilo que é necessário para você eliminar, porque ele se tornou uma crença autolimitante. Então, toda e qualquer falha que você tem em alguma coisa, você diz aí, tá vendo? Eu sou burro mesmo. Não tem pessoa, você já conheceu gente assim? Que ela tenta fazer alguma coisa, ela dá com a cara na água lá, ou ela se bate, ela não consegue, e ela diz, tá vendo? Eu sou burro mesmo. Eu nasci burro, não tenho o que fazer. E ela virou uma crença, ou seja, virou identidade dentro dela. Então, tem que desbloquear isso e tem que ativar também qual que é o valor dela e ativar dentro dela também a verdadeira identidade, porque o bloqueio emocional
gera quebra de valores geram crenças autolimitantes. E essas crenças limitantes que existem, elas acabam prejudicando grandemente. Então, você precisa ativar esse tipo de situação. Você precisa eliminar esse tipo de coisa da tua vida, então ativando a tua identidade, aquilo que realmente você é, imagem e semelhança do Criador, aquilo que você já entendeu. Então você não é porcaria, você não é uma escória, você não é uma podridão nessa terra. E se você não assistiu a live, tem uma live incrível, gente, que é libertadora, que a live é assim, ó, tem esse título: se você pensa em desistir de você, assista esse vídeo antes. Eu acho que esse é o nome. Essa live é incrível, gente. A gente gravou um tempo atrás, ela está gravada tanto no Instagram como no Facebook e também aqui no YouTube que você está. E sempre que a gente aprende uma coisa nova, o nosso cérebro ele começa a recordar conhecimentos passados. Não pensamentos negativos agora, mas conhecimentos passados. Então você começa a aprender uma nova coisa, ele começa a trazer outras coisas que você tinha, que você havia aprendido, que acabou caindo no esquecimento. E isso é algo assim incrível. E essas novas habilidades se baseiam nas habilidades que nós já possuímos e tendemos a armazenar novas informações reverenciando coisas que nós já sabemos. Você vai ficar bobinho da Silva aí, quando você vai perceber que existem coisas que fazia tanto tempo que você não tinha contato e agora elas começam a florescer, coisas que estavam esquecidas, coisas que você sabia e que agora foram desbloqueadas porque você começou a aprender coisas novas. E na verdade, o que a gente está fazendo? Quando você aprende uma coisa nova, você está reforçando e você está limpando o caminho para todas as coisas antigas que haviam sido, que você pensava que tinha esquecido. Porque ela ficou abandonada, ela ficou esquecida, ela ficou então num lugar escuro e gerou aí uma teia de aranha. E essa teia de aranha fez com que você esquecesse. E quando você aprende uma coisa nova, agora você começa a trazer para a tua vida essas coisas incríveis que um dia você aprendeu. E de fato, depois que a gente começar a se livrar de todas as teias de aranha, você descobrirá que você tem muito mais espaço no seu cérebro para coisas boas. Já teve algum momento na sua vida aí que você usando o seu celular, por causa do WhatsApp, o seu celular estava sem memória? E aí você foi lá e fez uma faxina, limpou aí os grupos e tantas outras coisas, e o teu celular agora respirou de novo, porque antes ele estava dando um monte de sinal, dizendo que ele estava bichado, hein? E agora ele dá sinal para você que tem espaço dentro dele. A mesma coisa o nosso cérebro. O nosso cérebro, quando você começa a aprender coisas novas, ele começa a limpar as teias de aranha, as sujeiras que estão lá em determinados lugares e começa a aparecer para você. E coisas, inclusive, que em algum momento da sua trajetória te trouxeram muita alegria, te trouxeram muita felicidade e essas coisas foram esquecidas. E talvez essas coisas você esteja precisando trazer de volta à tua vida para reacender o brilho dos teus olhos, para reacender a tua capacidade empreendedora, para acender a tua capacidade de você desenvolver coisas novas e que está meio que esquecido. E você começará a usar o teu cérebro de novas maneiras e é incrível, gente, porque começa a iluminar cantos que estão escuros. E quando eu comecei a reassumir o controle da minha mente, depois de tudo que aconteceu, que eu já te falei, e aí eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava mais, detalhes que eu não enxergava mais. A minha mente, ela se expandiu e se abriu de um jeito e me libertou de traumas, bloqueios, de escravidão. A minha mente se tornou outra, uma maneira diferente de enxergar a vida, uma maneira diferente de enxergar o ser humano, uma maneira diferente de enxergar uma série de coisas, foi limpando, foi abrindo. E isso acontece quando você começa exatamente a fazer isso, você começa a iluminar os cantos, quando você começa a reassumir o controle. E cantos antes, para você ter uma ideia, que abrigavam exatamente pensamentos negativos e insegurança. Ou seja, esses cantinhos cheios de teia de aranha é onde todos os fantasminhas da mente, os pensamentos negativos e toda a insegurança vão se esconder. E eles vão sair lá das tuas profundezas, do seu aterro sanitário para te maltratar. É lá de dentro que eles começam a sair, porque eles são teus inimigos e eles se escondem. Principalmente agora que você está num processo de desintoxicação da tua mente, claro que não tão forte como quem está dentro do GPS emocional, porque lá é pauleira mesmo, é mudança de vida. E a transformação só não vai para frente quem não quer lá. E aí você começa então a tirar esses entulhos que existem e você começa a soltar os fantasmas e está na hora de caçar esses fantasmas, eliminar eles da tua vida.
saber subjugá-los, ou seja, chega um ponto da tua trajetória que eles vão aparecer, mas eles começam a vir mais tímidos. E aí você, com as técnicas, você congela, você elimina e assim por diante. Tá certo, então? Chegamos na última parte aqui agora e eu queria, então, ensinar para você uma técnica, que ela é uma técnica simples, de como que você limpa conversa mental. Será que é importante isso ou deixo quieto? O que você acha? Falo essa técnica para você agora ou não? Você que me diz aí. Você fala para mim se eu devo, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, você coloca para mim se eu devo ou não devo falar essa técnica de como limpar conversa mental. Essa é uma técnica prática. Não necessariamente ela é tão simples, mas ela é prática. Então, prática significa que você pode fazer. Simples significa que ela é um desafio. Ela não é simples, ela é um desafio. E vai depender de você. Então, se você está tendo muito pensamento negativo, e os pensamentos negativos eles estão tumultuando a tua mente, as teias de aranha estão aparecendo aí, os fantasminhas estão vindo para a tua vida, essa técnica você faz de um jeito incrível, gente. E eu fiz essa técnica num determinado momento da minha vida porque estava demais, estava me perturbando, então eu tinha que fazer. E ela é simples de fazer, mas ela é um desafio, tá certo? Então, o que você faz? Se você está tendo muitos pensamentos negativos ou conversas mentais, e essa conversa negativa que está se formando dentro de você, essa conversa negativa que ela está levantando e ela está te maltratando, o que você faz? Você pega um despertador ou aí o seu celular e você programa o alarme de 4 em 4 horas. Para que isso, Uriel? De 4 em 4 horas? Esse negócio vai me perturbar. Mas tem a ver com a técnica. De 4 em 4 horas, então, o seu alarme vai tocar. E quando o alarme tocar no final de 4 horas, é a hora de você parar, papel e caneta na sua mão, e você anota tudo o que passou na sua mente de coisa negativa, improdutiva, doentia dentro da tua mente nas últimas 4 horas. E você escreve tudo. E aí então você escreve essas coisas que se passaram, que pode ser muitos para alguns, pode ser pouco para os outros. E essas coisas negativas que passaram dentro da tua mente, então você pode escrever. Você pode fazer em menos tempo, só que daí vai te perturbar, né? Menos do que 4 horas, tá louco o despertador tocando a cada meia hora, 1 hora é demais. Mas a cada 4 horas é como se fosse um medicamento para você tomar. Então você pega papel e caneta e você para e pensa, o que eu pensei de ruim nas últimas 4 horas? E você vai se surpreender como vai vir coisas que você pensou, passou pela tua mente, talvez te machucou, talvez não machucou, mas só passou de relance, e você escreve toda e qualquer coisa que tem a ver com pensamentos negativos que estão diretamente associados à saúde emocional em questão. E aí você anota tudo. E você então se torna consciente desses pensamentos, e ao se tornar consciente desses pensamentos, você esteja pronto para reconhecê-los e para bani-los da próxima vez que eles esgueirarem o focinho deles, começando aí a chegar na tua mente, né? Começar a esgueirar o focinho deles na sua mente. Faça isso por 1 semana, você não precisa fazer mais do que isso. Se você fizer essa prática e você fizer por 1 semana, você vai se surpreender, porque você começa a notar e você percebe que ele começa a voltar na tua mente, ele começa a voltar. E aí você começa a identificar o padrão, como que ele é, qual é a natureza desse pensamento negativo, qual é a origem dele, da onde que ele está vindo. E quando você começa a entender a origem, a natureza desse pensamento, você consegue expulsar ele de dentro de você. Você consegue enterrar ele no teu interior, ele desaparece dentro de você. E você vai se surpreender depois de 1 semana, porque você vai ter uma lista incrível gerada, que você gerou durante 1 semana, e você gerou uma lista incrível de porcarias que preencheram e influenciaram frequentemente o seu dia a dia. Eu falei para você que ela é uma técnica, ela é um desafio, porque se você realmente quer, você tem que colocar. Esse é para você conseguir identificar padrões de pensamento. Então ele está voltando para você, está indo e voltando, ele não te pertence. Se ele está indo e voltando, que poder ele está tendo em relação a você? Então nesse ponto aqui agora, você faz essa rotina
que é uma rotina de uma semana. Você coloca o teu despertador de 4 em 4 horas e nesse período de 4 horas você para. E lógico, você pode colocar de 4 em 4 horas e você dá um tempo depois para descansar um pouquinho, sei lá, né? Mas, principalmente os horários que você vai dormir, né? Mas o horário que você pode fazer isso, e não precisa ser assim 24 horas do dia, entendeu? Quanta quantidade de 4 horas você pode? Eu posso só 2, então no período de 8 horas. Eu posso no período só de 4 horas, não tem problema. Mas no final de 4 horas, você escreve tudo que passou na sua mente, tudo que for negativo e tudo que tem a ver aí com saúde emocional. Seja pensamentos depreciativos, pensamentos ruins, uma série de coisas que passou dentro de você e que tiveram um poder incrível para te maltratar. Tá certo? E aí quando você fizer isso por uma semana, você vai se surpreender a quantidade de porcaria, de lixo emocional que passou pela tua mente. E quando você começar a fazer isso, você vai começar a ver os padrões, você vai identificar os pensamentos e a próxima vez que eles aparecerem, você bota eles para correr. Porque aí você sabe que eles têm um padrão. E qual é o padrão? Geralmente eles vêm depreciativos, eles vêm te maltratando, eles vêm te machucando. E esse aí é o padrão, então, desse tipo de coisa. Quer tirar as teias de aranha da tua vida? Faça aquelas dicas que eu te falei e faça principalmente essa que você consegue eliminar a conversa interna, que é uma conversa mental. Gente, tá faltando alguns minutinhos aqui agora. Tem alguém que tem alguma pergunta que gostaria de fazer? E eu poderia estar te respondendo agora antes da gente ir para a parte final, aproveitando os minutinhos finais. Se você tem, aproveite agora e coloque aí a sua pergunta. E aí eu quero responder aqui para você, indo para a parte final. Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente vai encerrar a live e eu quero fazer com você aí a nossa rotina noturna para a gente então estar te fortalecendo as tuas crenças positivas e trazendo então aí saúde emocional para a sua vida. Alguém tem alguma pergunta? Fale agora ou se cale nessa live. Não para sempre, né? Amanhã eu quero você de volta aqui na live, ou de manhã, ou quem sabe à noite, né? Alguém tem alguma pergunta? Agora é hora de falar. E aí nós vamos então para a parte final agora dessa live nessa noite. Mais um segundinho aí, não tendo perguntas, nós vamos caminhar. Você que está assistindo a gravação dessa live em outro horário, em outro momento, não tem como fazer a pergunta, pode ser que eu não consiga responder, e aí fica um pouquinho mais difícil, né, gente? Mas vamos em frente então. Tá chegando alguma pergunta aqui agora? Olha só, chegou uma pergunta, e a pergunta tá vindo aqui, é a pergunta da Maria. E a Maria tá perguntando assim: como que eu consigo ativar a minha identidade? Olha, essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque nos momentos que a gente vive, chega um determinado período da nossa trajetória de vida e na nossa história, devido toda a carga emocional e devido todas as barreiras que se levantam, todo o lixo emocional que jogam contra nós, faz com que a gente perca a nossa identidade. Então, antes de entender como que ativa a identidade, Maria, a gente precisa entender como que a gente perde, né? Como que a gente perde a identidade? Ou seja, a nossa identidade, todos nós fomos criados de uma única maneira. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Criados à imagem e semelhança de Deus, o Criador de todas as coisas. Mas a gente perde isso. Porque a gente, com o passar de tanta paulada que a gente vai levando, tantas coisas e bloqueios emocionais, chega um determinado momento da vida que a gente acredita que as nossas dores, as nossas doenças, a ansiedade, a depressão, se tornou a nossa identidade. O marido, o jeito que ele te trata, o jeito que a mulher te trata, o jeito que os filhos fazem com você, criou a identidade. E as crenças autolimitantes de uma vida inteira que vieram lá dos pais. Por exemplo, sou burra, eu sou uma porcaria, eu não tenho valor para nada, eu não sou ninguém, eu sou um lixo mesmo, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser pobre, vou ser pobre a vida inteira, eu sou burro mesmo. Esse tipo de crença autolimitante faz com que ele te sabotou e você perdeu a identidade. Chegou o ponto, então, em que se eu perguntar quem é você, tem pessoas que não sabem quem são elas. E como consequência, o que vai acontecer? Você perdeu a tua identidade. Então, para ativar esse tipo de identidade, você precisa fazer a rotina diária e rotina noturna, que é você fortalecer as tuas crenças fortalecedoras que têm a ver com os teus valores. Identidade está ligada a valores. Eu consigo identificar a minha identidade quando eu tenho valor. Quer ver, por exemplo, a pessoa pode te depreciar, pode te maltratar tanto, jogar você para baixo,
que você fica um escravo daquilo ali. Mas a hora que você se liberta disso, você até toma banho, você se arruma, você consegue ter um brilho diferente. Agora chega o ponto na vida, na trajetória, em que a pessoa se joga nas cordas e ela não se cuida mais. Então ativar a tua identidade é entender que você não é porcaria, que você não é lixo, que você é um ser humano incrível, que você nasceu para governar, que você tem um poder incrível na tua mente e você pode reassumir o controle. Então, ativar é exatamente por esse caminho. O Edson disse assim, eu tenho medo de conversar. O Edson, conversar com outras pessoas, seria isso? Ou conversar no sentido de se abrir e expor as tuas emoções? Eu acabei não entendendo aqui, amigo. Se você puder colocar rapidinho para mim aí, eu te agradeço, porque a gente está chegando agora na parte final. Mas se você tem, eu já vou adiantando, né? Se você tem dificuldade para conversar com pessoas, você pode ter realmente um bloqueio, que é um bloqueio social. E eu tive bloqueio social, mas aí você tem que tentar identificar qual é a tua raiz, qual é a origem do teu bloqueio emocional, da onde ele surgiu. Você não nasceu com ele, ele apareceu em algum momento da tua vida. O meu bloqueio social, ele deu a crença de desamor que foi projetada pelo meu pai, ou seja, o meu pai dizia que eu não nasci, que eu fui encontrado num tambor de óleo enferrujado. Então a crença de desamor fez com que eu me afastasse de tudo e de todos, as pessoas eram perigosas. Eu tive fobia social também. Eu tive, então, um bloqueio social. Eu cheguei ao ponto, para você ter uma ideia, que eu cheguei lá na juventude e eu não tinha amigo nenhum. Então, isso que aconteceu comigo. Agora você colocou, expor as emoções. Então, você precisa mergulhar para dentro de você, o Edson, para tentar identificar qual é a origem, qual é a raiz disso. Em algum momento da trajetória da tua vida, alguém te bloqueou emocionalmente. E pode ser que tenha sido teu pai, pode ser que tenha sido tua mãe, eu não sei. Alguém que de repente te bateu e exigiu que você não chorasse. Talvez se você apanhou e não pôde chorar, talvez foi exatamente aí que está o bloqueio. E em alguma situação na tua vida, esse bloqueio aconteceu. Então você precisa começar a tentar viajar dentro de você para tentar encontrar aonde foi esse bloqueio. Como ele começou? Aí você começa a analisar você quando garoto, quando criança. Como que era a tua vida? Como que você brincava? Com quem que você se relacionava? Qual era o tipo de situação que os teus pais tinham dentro de casa? Você como criança tinha direito de falar? Você como criança tinha direito de expor as tuas emoções? Aí quando você descobrir isso, Edson, tá lá na infância, tá relacionado com isso. Aí você ativa a ira. Ativar a ira é você olhar para essa situação e dizer, eu não aceito isso para minha vida. Eu não nasci para ser assim. Eu nasci para ser uma pessoa livre emocionalmente. Então aí você intensifica a tua rotina diária e também rotina noturna, dizendo para você que você faz amizade fácil, que as pessoas vêm conversar com você, mesmo que não seja uma verdade presente, vai acontecer. Não sei se eu consegui aí responder aí a tua pergunta aqui nesse momento aqui, o Edson. Então, a Josinete está falando aqui, hoje me bateu uma tristeza muito grande de repente. Você não sabe por quê, né, Josinete? Então, muitos dos nossos pensamentos são pensamentos automáticos, eles nem chegam no subconsciente, mas eles estão no inconsciente. E a gente só recebe ou capta o sentimento dele. Então, é tão cruel o que aconteceu com você em algum determinado momento, com todos nós, que se levanta só o sentimento. Então, veio o sentimento de tristeza. Então, quando isso aconteceu, Josinete, ou qualquer um de vocês, você precisa fortalecer as tuas crenças de valores que você está reproduzindo aqui agora. Então, bateu a tristeza, você não consegue identificar da onde está vindo a tristeza, você se levanta e vai diante do espelho e você declara quem você é e o valor que você tem. Consegue entender? Então, você consegue agora começar a modificar e transformar a tua história. Tristeza está vindo? Coloque no lugar da tristeza alegria. E aí, então, você pode colocar uma música que te dê alegria, você vai para frente do espelho e fala que você é linda, que você é especial, que você é alegre, que você é a pessoa mais feliz desse mundo, dança com a música se quiser dançar e você vai ver que a tristeza cai fora, tá bom, minha amiga? A Carmen disse assim, sou muito tímida e ciumenta, queria tanto me livrar disso. Ô Carmen, é o seguinte, amiga, a questão da timidez pode estar ligada a um bloqueio também emocional que tem a ver com bloqueio de exposição de emoções. Então você tem que identificar o teu passado, aonde foi que te bloqueou? Se tem a ver com pais, por exemplo, porque você apanhou e não podia expor as emoções, ou foi verbalmente muito machucada, ou em algum relacionamento teu, você não era tímida até um determinado momento, porque ninguém nasce tímido, querida. As crianças não são tímidas.
As crianças que você vê muito pequeninas, já tímidas, é porque elas estão tendo carga de bloqueio emocional dos próprios pais. Crianças normais, vamos dizer assim, que não tem esse tipo de bloqueio. Pode ver, eles pulam, eles brincam, eles falam com todo mundo. Até os pais têm que ter um determinado cuidado. E um dos bloqueios que existem para os filhos também, olha, por incrível que pareça, é uma coisa boa, mas acaba bloqueando os filhos. É quando os pais dizem para os filhos: não converse com estranhos. Ou seja, é uma medida protetiva, mas é uma medida de bloqueio emocional também. Então, às vezes, a criança é muito dada e conversa com tudo. Em vez do pai cuidar, então, por onde essa criança, ele pega e coloca um bloqueio nela. Inconscientemente ele coloca um bloqueio, ele diz: não converse com ninguém. Ela cresce acreditando que todo mundo é perigoso e ela se fecha para a vida. Sobre o fato da questão do ciúme que você coloca, esse ciúme tem a ver com desvalorização de você mesmo. A falta de valorização que você tem de você mesmo. Sabe por quê, querida? Porque o dia que você se valorizar, o dia que você fortalecer os valores de amor dentro de você, vai haver uma transformação incrível na tua vida. Então, comece a fortalecer os teus valores, que você vai ver que o ciúme vai desaparecer. Porque o ciúme, ele é um produto também de incertezas. Ele é um produto de pensamentos negativos. Pode ser que alguém falhou com você em um determinado momento da história e você agora produziu dentro de você um sentimento chamado ciúme e não vai resolver nada, querida. Porque se alguém quiser aprontar com você, pode ter todo o ciúme do mundo, não vai resolver. Tá certo? Não vai resolver e assim por diante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Paula disse assim: por que eu tenho medo de passar mal em lugares públicos? É porque você tem, na tua vida, você tem uma fobia. E a tua fobia está relacionada à fobia social e talvez relacionado a pessoas. Tenta identificar na tua vida, Paula, se existe algum momento na tua trajetória, na tua infância, ou em algum outro momento da tua vida, que você passou vergonha publicamente. Se alguém expôs você publicamente. Ou se você passou mal em um determinado momento e você se sentiu ridícula, ou alguém falou que era uma vergonha, esse é um bloqueio que você tem e está relacionado a algum tipo de experiência que você tem, que está lá na infância ou assim por diante, tá certo? Ixi, o nosso tempo está acabando aqui, gente. O YouTube, o Facebook, o Instagram vai acabar caindo já aí, né? De nada, Carmen. Uriel, eu assisto as suas lives, faço seus exercícios e passo com a minha psicóloga. Você acha que isso dá mais resultado? Se a tua psicóloga estiver falando a mesma língua, eu acredito que sim. Agora, se a tua psicóloga estiver mudando e começando a te jogar para baixo, eu acho que não é legal, entendeu, Lu? Pessoal, a gente chegou na parte final agora, antes que caia o Instagram, e eu queria então terminar fortalecendo as tuas crenças de valor. Cada um de vocês são seres lindos, incríveis e especiais, dotados de uma inteligência maravilhosa. Cada um de vocês, senhoras e senhores, são a imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Cada um de vocês tem um valor incrível e tem um poder incrível na sua mente que não é terra de ninguém. Por mais que um dia as pessoas te sabotaram, por mais que um dia as pessoas te jogaram para baixo, fortaleça as suas crenças fortalecedoras, fortaleça os teus valores. Olhe para dentro de você, menina, olhe nos teus olhos, você é linda. Menino, olhe dentro dos teus olhos no espelho, você é lindo, você é incrível, você é inteligente, cada um de vocês. Homens e mulheres com poder incrível, mas a sua mente em um determinado momento da tua vida te escravizou e você se tornou escravo da mente, escravo de homens e mulheres, escravo de coisas, escravo de tudo e de todos. Mas chegou o dia da tua libertação, chegou o dia de você se levantar e entender que essa terra não é terra de ninguém, que essa terra, tudo que você vai produzir a partir de agora vão ser coisas boas. Vai arrancando as sementes ruins, vai arrancando as porcarias que existem na tua mente, vai jogando tudo para fora, entendendo que você pode sim mudar a tua vida. Mude os teus pensamentos e a sua vida mudará. Comece a mudar o teu interior e o teu exterior se transformará. Olhe para você a cada dia e entenda, você é uma pessoa maravilhosa. Não olhe para aquilo que a sociedade está impondo. A sociedade impõe um padrão de beleza. O padrão de beleza não é esse. O padrão de beleza é o seu individual, é de cada um de nós. Deus nos fez lindos, Deus nos fez. Pode ser que você olhe, mas existem limitações na minha vida. Mas quem não tem? Pode ser que você olhe e fale, mas Uriel, eu não tenho 2 dedos da minha mão. Mas tem pessoas que não têm a mão. Você tem 3 dedos. Ou seja, valorize, mesmo que você tenha um defeito físico, sempre vai haver alguém que vai estar numa dificuldade maior do que você.
e você está vivo. Existem centenas e milhares de pessoas que dariam tudo se pudessem para estar no seu lugar, com as tuas lutas, com os teus problemas, com os teus defeitos físicos e até com a tua sogra. Se a tua sogra é uma sogra complicada, né? Mas infelizmente eles estão mortos. O apito final tocou na vida deles, mas você está viva, você está vivo. Então mude a sua história, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. Espero que você tenha uma boa noite, com muita saúde emocional. Se fez bem para você, fale para o mundo quem é Uriel Pedroso, conte para eles, seja luz em lugares escuros, onde estão em trevas, tire as teias de aranha das pessoas que estão sofrendo. Um grande abraço, um beijão no coração para você no Instagram, está caindo a live agora, até o nosso próximo encontro. E você aqui do YouTube e também do Facebook, eu queria me despedir de você dizendo que você é uma pessoa que tem tudo dentro de você. Os nossos problemas, eles estão na nossa mente e a solução também está na mente. A solução não está fora, a solução está dentro de você. Seja o herói e a heroína da sua própria história, seja o arquiteto do seu próprio destino. Construa um tijolinho de cada vez na sua história. Se fez sentido o nosso bate-papo hoje, compartilhe. Alguém pode estar precisando e você é a resposta à pergunta que alguém está fazendo. Fale para o mundo quem é Uriel. Se já compartilhou, parabéns, porque às vezes muita gente assiste e não compartilha, isso é triste. E muita gente está precisando ouvir exatamente o que você está ouvindo. Fique na paz, fique com Deus, um grande abraço, um beijão no seu coração lindo e até o nosso próximo encontro. E lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles, e se você não desistir de mim, eu não desistirei de você, e juntos vamos transformar a sua história, transformar a sua vida, transformar a sua mente. Fique na paz, fique com Deus e até amanhã.